Bom trabalho. Gente, boa tarde, né? Boa, 10 horas da manhã, bom dia. Bom dia. É uma satisfação enorme estar aqui na nossa casa Seara de Jesus, falando da alma dos animais, falando das coisas de Deus, das coisas de Cristo. E para começar isso, a gente vai entrar em concentração com a espiritualidade amiga, essa espiritualidade que norteia essa casa aqui, como o Rui falou, há 35 ou 40 anos, que ele já estava há 35, mas antes estava o seu Wilson, e depois tem 60 e poucos anos que a casa fez. Então, essa espiritualidade norteia essa casa há tanto tempo. E a gente, então, agradece de coração a Cristo por estas células existirem na face da terra e fazendo com que as pedras que estão no nosso caminho desviemos das maiores e calcemos a bota para passar sobre as menores. E aí a vida se torna um pouquinho mais, esse jugo se torna um pouco mais suave e a gente vai contornando as dificuldades da vida, as diversidades a gente vai transformando em calor no coração e com vontade de viver e acreditando que a vida é bela. E assim fazemos com que nosso campo fique mais florido e que nós possamos, com a alma enriquecida de tanto amor e carinho, transmitir isso para as pessoas que estão do nosso lado. Podem entrar, fiquem à vontade, se acomodem aí. O que temos aí? Um gatinho aí dentro? Uma gatinha. Então, a gente com essa alma florida, essa alma cheia de amor, a gente passa então a ser fonte de luz para as pessoas que vivem conosco, que estão ao nosso lado. A gente passa a ser luz, a ser candeeiro, né? A ser um farol na vida daquelas pessoas que estão do nosso lado. Por isso que é bom, é ótimo a gente acreditar e estender as mãos para Cristo todos os dias, né? Todos os dias Cristo está lá, esperando e nós estendemos a mão para Ele. Às vezes a gente chama o Cristo Salvador, normalmente chamamos o Cristo Salvador. É errado, né? A gente tem que chamar o Redentor, aquele que vai dar a mão para a gente a todos os momentos da vida. Eu estou fazendo uma comida, o Cristo Redentor está do meu lado. Estou cortando uma cebola, Ele está do meu lado. Então é isso. A gente então agradece a Cristo por essa casa, por essa causa, o Espiritismo, e vamos seguir o que aqui viemos destinados a falar hoje. A alma dos animais. E para falar disso, aqui tem uma história que eu tracei, uma história aí, desde lá, há 2.500 anos, surgiram os primeiros representantes do gênero Homo na África. Há 2,5 milhões de anos, é muito tempo, gente. Nós já estivemos por lá, né? Porque a gente vem reencarnando uma atrás da outra, já estivemos por lá, já fomos por aí, ó. A gente não sabe, né? Vem o véu do esquecimento e não sabe, mas já estivemos por lá. E aí, eu peguei aqui do livro da veterinária Irvênia Prada, esse texto muito legal, que ela falou aqui no comecinho do livro dela, A Alma dos Animais, esse livro interessantíssimo. Em meados da década de 80, como presidente da Comissão de Ética da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde eu trabalhava, na USP, procurei elaborar uma proposta para que se regulamentasse a utilização de animais no ensino e na pesquisa, porque eles exploravam os animais, diam lá, tadinho, não tinham alma, vamos explorar eles. O texto desse projeto circulou demoradamente pelos diferentes níveis dos colegiados até chegar à congregação, à instância superior, sendo amplamente debatido. Como eu havia colocado, em alguns itens a expressão, entre aspas,
sofrimento mental, determinados colegas se insurgiram contra ela, defendendo a ideia de que a mente é um atributo apenas humano, não se aplicando, portanto, aos animais. Eu saí dali sem compreender como podiam conservar essa jurássica, falei que era jurássico, aqui tem jurássico também, jurássica postura cartesiana, entre parênteses, de admitir que apenas os seres humanos teriam mente. Pessoas de nível universitário falam um absurdo desse. E ainda mais médicos veterinários, médicos. Passei dias na biblioteca procurando argumentos acadêmicos que pudessem sustentar com ênfase a defesa que eu ainda elaborava com vistas ao aceite da expressão, entre aspas, sofrimento mental, em relação aos animais. Essa busca resultou num artigo que foi publicado em um dos órgãos de divulgação da minha faculdade, com o título bastante instigante e mesmo provocativo: Os animais têm alma? Logo, o artigo e o livro que escrevi tiveram o mesmo objetivo: demonstrar, apenas com argumentos científicos, aos integrantes da academia e também ao público leigo, que os animais têm sim essa dimensão, a mente, eles têm a mente, o que muitos ainda consideravam um atributo exclusivo dos seres humanos. É um absurdo, né, gente? A gente fala aqui, o homem, estamos acompanhando aí nos dias que a gente vive aqui na face da Terra, a evolução científica é uma evolução maravilhosa. A gente vê coisas aí, esse negócio de WhatsApp, é loucura, é foto, agora é IA, inteligência artificial, agora ChatGPT, você fala, meu, o que é isso, cara? O homem está numa loucura desenfreada de evolução científica, mas é espiritual. Quando a gente vê médicos veterinários, que não é fácil fazer uma faculdade de medicina veterinária, não é fácil, estudo pra caramba. Então, cientificamente, são bons. E espiritualmente, negam a mente dos animais, negam que animais têm alma. Como é que um médico, se formando veterinário, vai cuidar desses animaizinhos? Não tem alma. Como é que pode isso? É absurdo, gente. Absurdo. Então, essas coisinhas, muito interessante a matéria que a Erivênia fez aqui, o livro dela, abre-se um horizonte para isso, para que as pessoas entendam que, puxa vida, tem algo errado aí. Nessa história aí, esse pessoal precisa fazer uma reciclagem com esse povo todo, porque eles vão cuidar de sentimento, pessoas que sofrem, animais que sofrem, que têm sentimento, né? Concordou. Não são como rodas de carroça que rodam e rangem, como eles falavam. Animais latindo ou grunhindo, eram que nem rodas de carroça que ficavam girando e rodando e não tinha, era só isso, não tinha sentimento algum por trás de um latido, por trás de um granido, de um miado, não tinha sentimento algum. Então, alma dos animais, corpos de macacos teriam sido muito adequados para servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos que encarnaram na Terra. Como não há transições bruscas na natureza, a natureza não se faz assim do dia para a noite. É tudo gradativamente, acompanhando os passos do Criador. Os primeiros homens sobre a Terra pouco diferenciam do macaco em sua forma exterior e também quanto à inteligência, né? Isso lá, há milhões de anos atrás, né? Aí, surgimento da espécie Homo sapiens, já começa a entrar a nossa espécie aí na parada. Há 200 mil anos, já evoluímos muito, 2,5 milhões de anos, já estamos há 200 mil anos. Surgem na África Oriental a nossa espécie Homo sapiens. Comunidades humanas vivendo em proximidade a fontes naturais de águas, rios, lagos e oceanos, para facilitar a vida, né?
Eu vou pegar água, vou ficar quilômetros onde tem água, eu quero morar lá do lado, caramba. Então eles vão se acomodando ali do lado de águas, rios, lagos e oceanos, para pescar, né? Ninguém vai beber água do oceano, eu vou pescar lá. Os sapiens, então, foi gradativamente passando da figura de caçador-coletor para agricultor. A gente era caçador, e muitos daqui já fomos caçadores, a gente não sabe, esqueceu tudo, né, Rui? Mas já fomos caçador. Ele é pescador, eu sou pescador hoje, mas... Então, ele era caçador, aí passaram para agricultor. Por quê? Tinham que produzir mais coisa, não bastava só matar um bichinho e comer, fazer um foguinho, não. De repente comiam até cru, né? Vai saber que naquele tempo, há 200 mil anos, a gente não comia a carne crua. Podia ser, né? Então passou a agricultor. Nossa espécie teria chegado ao Oriente Médio há cerca de 70 mil anos, já não são 200 mil, há 70 mil anos atrás. Os 50 mil anos seguintes, a nossa chegada ao Oriente Médio não foram de atividade de agricultura intensa, visto que os recursos naturais eram intensos na região e sustentavam toda uma população. Então, tinha lá plantas que se comia, tinha frutos, né? Tinha bichinhos, peixe para sustentar. Então, os 50 mil anos seguintes, não precisou o homem, e vamos virar a página assim, não precisou chegar nisso daí. Proteção ao rebanho. Em 8.500 antes de Cristo, o Oriente Médio estava repleto de assentamentos, aldeias e tribos. 8.500 antes do Cristo. Então nós estamos falando aí em torno de mais de 10 mil anos, porque já estamos em 2025, né? Repleto de aldeias e tribos e assentamentos. Bandos de nômades descobrem a caça de ovelhas selvagens. Opa! Os nômades eram caras guerreiros, caras que viviam armado, montado em camelo, montado em cavalo, os caras eram bons no negócio. Descobriram a ovelha selvagem. A composição dos rebanhos são alteradas. Então vamos pegar as ovelhas selvagens. Iniciou-se uma caça mais seletiva. O homem não é burro, né? Sendo vantajoso a caça a carneiros velhos, poupando os filhotes mais jovens e férteis para preservar a espécie através da reprodução a longo prazo. Então, eles deduziram que vão matar os pequenininhos e aí como é que fica? Né? É como a gente fala aqui, né? Tem que entrar gente nova aqui na rua para casa e seguir para frente. Não adianta só ter gente velha aqui. O Seara de Jesus tem que continuar por mais 70 anos. Então é isso. E lá o que eles pensaram? Vamos pegar e caçar os velhos, os carneiros mais velhos, para que os filhotes continuem e façam cruzamento e continue a perpetuação dessa raça. O segundo passo foi defender os rebanhos dos predadores. Imagina, aquele tempo, em 8.500 a.C., não tinha casa, não tinha prédio, não era tudo mato, tudo selvagem. Então tinha lobos, leões e o próprio humano, que o humano nunca, sempre cresceu o olho no do vizinho, né? A gente está sempre imagina naquele tempo. Então o próprio humano, de aldeias rivais vinham e pegavam o rebanho que estava ali cercadinho, vou levar um pouquinho, não vai fazer falta, vou levar. Colocavam o rebanho em um desfiladeiro, facilitando a vigília e a defesa. Pegavam um desfiladeiro, faziam cerquinha e começaram a cercar aquele rebanho deles ali. A convivência com os animais iniciou a domesticação. Então eles começaram ali sem perceber, porque eles estavam cuidando para comer, para tomar leite, para pegar a pele, porque eles faziam muita roupa da pele dos animais, das ovelhas, dos carneiros, sapato. Tudo isso era utilizado. Sem perceber, a convivência com os animais iniciou a domesticação, levando ao consumo de carne, leite, ovos, pele e lã, e também ao recurso, isso é importante, de sua força muscular de forma imprescindível para o manejo de arados, moenda, transporte, poupando assim muita força humana.
Então eles tinham que ter a força do animal na agricultura, para passar lá, abrir a terra, botavam o boi, o cavalo, o carneiro, puxando um arado para abrir a terra, não precisava o homem ficar ali se desgastando para isso. Então eles começaram a pegar recurso deles. Infelizmente, isso, mano, quer participar da palestra. Infelizmente, as galinhas e vacas domesticadas, isso a gente vai falar um negócio que é chocante, né? Estão entre as criaturas mais miseráveis que já existiram, devido a práticas brutais por parte do homem para obter de seu sustento. As galinhas, a gente chegou à conclusão, fiz uma pesquisa, elas vivem de 20 a 25 anos uma galinha. Atualmente o abate se dá por volta de 40 dias de vida. É tanto hormônio, gente, que eles põem, a exploração é brutal. Então, por isso que eles preferem dizer que eles não têm alma, né? Porque eles só exploram, a vida delas é isso aí, ó. De 20 anos a 25, elas vivem só 40 dias de vida. Puxa outra, amor. Bovinos de 20 a 25 anos eles vivem. O abate está a 3,5 a 4 anos de vida nos boizinhos lá. Normalmente a vaca é leiteira, então a vaca ainda paga um preço um pouco maior para ficar na terra. E não é fácil, porque tem que pagar por isso, ela vive encarcerada ali só para a produção de leite, não é fácil. Mas os bovinos, olha lá, 20 a 25 anos, abate em 3,5 a 4 anos de vida. As galinhas poedeiras ficam na terra, alto custo também. As vacas leiteiras e os animais de tração, aqueles que ficam ajudando o homem, puxando uma carroça e tal, vivem um pouco mais, porém pagando o preço de viver na terra, num estilo de vida completamente alheio às suas necessidades e desejos. É, pois, razoável se pensar que bois preferem passar seus dias vagando por pradarias, né? Aquela coisa verde bonita, o boi do lado da vaquinha, e pastando, aquele céu lindo, o boi prefere aquilo, e em companhia de osso da espécie dele, do que puxando carroça e arado sob o jugo de um primata com chicote, num sol forte. O boi não vai preferir isso, mas é um meio que ele faz para se manter vivo. Para que cavalos, bois, jumentos, a gente está esquecendo do jumento, está aí, ó, e camelos se transformassem em animais obedientes, seus instintos naturais, porque todos eles têm sentimento, todos eles emanam um sentimento de amor, de carinho, por quem quer que e como o Rui falou, o cachorro olha para a gente é o Deus, a gente é o Cristo do cachorro. Imagina esses animaizinhos colhendo um pouquinho de amor que ele achava que estavam passando para eles na época, se transformassem em animais obedientes. Então, seus instintos naturais e laços sociais tiveram de ser reprimidos. Eles foram reprimindo todo o instinto natural desses bichinhos todos aí. Assim como sua agressividade, sexualidade e liberdade. Foram reprimindo tudo nos animais. Para quê? A título de exploração, né? Convívio exploratório, era esse o convívio, nessa domesticação aí que se falou. Tem água por aqui, Rui? Pode pegar aqui? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Vamos tirar o plástico, um intervalo, um break. Pronto. Então, primeiros sinais de afeto. Isso é muito legal. Ao conviverem com animais de forma próxima, no dia a dia, durante os anos de controle de reprodução e cuidados das espécies, já se mostravam na rotina das aldeias crianças brincando com ovelhas de forma carinhosa. Começaram a ver criancinha com uma ovelhinha no colo. Olha que legal aí que começou a surgir os pets, né? Naquele tempo. Então, o que é? A doçura de uma criança
passou a entender que ali havia amor, havia carinho num filhotinho de ovelha. E aí o pai vendo, a mãe vendo, começou a entender que eles transmitiam amor e carinho também. Não era só isso para explorar, dando origem aos primeiros laços de afeto entre homens e animais. Uma criancinha brincando com uma ovelha. Essa relação desde 8.500 a.C. perdura até hoje através dos pets. A emoção e sentimento dos animais. Devemos entender de forma respeitosa que, diferentemente do que se pensavam no passado, que os animais têm sentimento e emoções e que reagem ao meio onde vivem, se expressando em forma de latidos, como o irmãozinho estava ali, uivos, gemidos e lamentos, expressando dor, tristeza e alegria. Ou alegria. A gente está ali, prestes como tutores, como pai, como mãe, como quer que seja, a ver e a interpretar tudo que eles estão exacerbando, né? Esses latidos, granidos. Antigamente, esses ruídos, latidos e gemidos eram interpretados de forma fria, como meros sons, como o ranger de uma roda de carroça em movimento, entre aspas, automatismo. Chamavam de automatismo. Era normal isso, viu, gente? Ainda é hoje em dia, para falar da faculdade de veterinária aqui, os caras não têm ciência da alma dos bichos. Essa forma de pensar sempre levou o homem à supremacia sobre os animais. O homem tem que ter supremacia sobre as coisas. Então ele tem que negar a alma deles para ter supremacia. Um poder absoluto, oferecendo a eles muitas vezes uma vida dura e triste. Desde o início da domesticação, os animais são tratados como seres sem alma e sem sentimento a serviço das necessidades humanas tão somente. E assim, vemos hoje em dia, em razão do bem-estar humano, os pets de estimação, muitos vivem segundo a índole de seu tutor, que muitos chamam de pai ou mãe, mas não devemos nunca deixar de entender que o bem-estar de um animal está na relação de respeito entre seus donos e tutores. Respeito às condições físicas e emocionais de seus bichos. Muitos bichinhos desses, eu trabalho, eu tenho uma pequena vidraçaria, eu vou em apartamentos, o bichinho está numa área de serviço, preso com uma grade. A área de serviço tem 1 metro por 1,5 metros. Ele está ali com xixi, com cocô, latindo, querendo sair, não anda pelo apartamento, contido ali. Aí você fala, como é que pode, cara, fazer um negócio desse? E você vê que o animalzinho está contido. Gente, a gente quando abraça uma causa, tem que abraçar com amor e com carinho. Se você vai abraçar uma causa dessa, que é um animalzinho desse, é para ele fazer parte da tua vida. Não precisa andar com você em shopping, tudo quanto é, mas pelo menos na sua casa ele tem que sentir que é o lar dele, né? Então ele pode andar na sala, não quer ir para o sofá? Tudo bem, a minha adora o sofá. Eu ia até trazer uma foto da Pituca, eu não trouxe. A minha Pituca, ela dá looping no sofá, ela fica com as patas para o alto, ela fica doida no sofá dela. Ela é grande, a Pituca é uma caramelo, vira-lata caramelo de pelo liso, que cresceu, e ela fica dando looping no sofá, adora dar os looping dela. Eu falo para essa velha, ó, tá dando looping de novo. Então, a gente deixa ela, só não deixa na nossa cama. Ela até ia, que ela quer, mas não vai, nossa cama não vai. Mas no sofá ela vai, em qualquer lugar da casa, ela anda pela casa toda. Às vezes faz um xixizinho, mas alguma coisa que ela viajou e esqueceu que ela tinha que descer, fazer na rua comigo. Então a gente tem que compreender, né? Não adianta pegar e lasca a cinta no cachorro, não adianta isso, gente. Todo mundo é passível de erro, a gente tem que entender que eles transmitem amor para a gente e nós temos que retribuir com amor também. Eu parei aqui no pai e mãe. Então, pai e mãe, mas devemos nunca deixar de entender que o bem-estar de um animal está na relação de respeito entre tutores e donos. Respeito às condições físicas e emocionais de seus bichos. Zelar pelo espaço físico, pela alimentação adequada, pela vida ao ar livre.
Então, isso a gente tem que zelar. Uma boa ração, água de boa qualidade. A gente foi na Europa comprar um filtro para casa e o cara lá falou para a gente: olha, tem aqui o filtro para o teu cachorro. Você pode levar um filtro Europa para o teu cachorro, porque os cachorros que tomam água da torneira vivem 7 anos menos do que o cachorro que toma. Eu falei: caramba, você vê? Mas aí o que nós fizemos? Eu passei, comprei o nosso, e do nosso a gente põe na vasilha da Pituca. Claro, vou comprar um filtro para Pituca, é demais, né, Rui? Então, a nossa cachorra, desde então, toma água purificada, não toma mais água da torneira. Porque é um fato que a gente não tem ideia, fica dando água de cloro para cachorro. Eles têm um organismo, e tudo que a gente come, a gente é o que come e o que bebe, né? Então nós passamos a entender. Olha a coisa que eu caio no despenhadeiro aqui. Não levando em conta que esses animais têm alma, inteligência, sentimento, pensamento mecanicista do século XVII, que viam os animais como simples máquinas automatizadas, insensíveis e movidas apenas por instintos. Nessa época era comum se considerar a ideia de que a alma e a sensibilidade eram atributos exclusivos do ser humano. Muitos pets não recebiam sequer o olhar do seu tutor. Ainda tem isso, né? Pega o cachorrinho, filhotinho, que é a coisa mais bela do mundo, só que ele faz cocô, ele faz xixi, ele solta pelo, né? Ele late, e no tempo dele, não é no tempo nosso. E aí as pessoas não entendem isso. Aí começa a pegar asco, não quer olhar para o cachorro ele olha para a menina dos olhos da gente. Se você estiver desviando o olho para ele vai ver na menina dos teus olhos. É impressionante. Então, muitos desses tutores não olham, nem dão um olharzinho para o cachorro que está ali, carente demais para receber o teu amor e o teu carinho. Espiritualidade. Como espíritos em processo de evolução, devemos entender que esses animais fazem parte da natureza divina e na obra de Deus. Como cidadãos do universo, temos o dever de compartilhar com eles sentimentos de amor e afeto, amizade, carinho, independente dos problemas. A gente vive cheio de problemas. A gente pega aí e fala para os irmãos aqui, em várias conversas que já tivemos aqui, a gente não pede que Deus livre a gente dos problemas da terra. A gente pede que nos dê paciência e que nos dê equilíbrio para que suportemos os problemas que estão e os que virão ainda. Então não adianta, por causa dos problemas, virar a cara para um bichinho desse que está sedento para abanar o rabinho para você te lamber. E às vezes, com problemas que a gente tem diário, a gente esquece de uma alma dessa que está ali para fazer a nossa vida melhor, para fazer o nosso mundo, transformar o nosso mundo em mais e mais amor. Independente Deus dos problemas, Deus os colocou conosco, dividindo a companhia nesta jornada para amenizar nossas dores através do carinho desses seres convivendo conosco neste planeta. São eles que emanam constantemente através de gestos e olhares de profundo amor. Essa aqui ela chega, a Pituca é grande, né? A minha Pituca é grande, então ela fica no chão pronto para a Vera olhar para ela pular na Vera. E a Vera tem as dores da artrose dela. Eu não vou olhar para ela, se ela vira a menina dos olhos para a Pituca, é a senha para a Pituca pular na perna dela. Ela não olha. E a Pituca fica assim, ó, olhando para a Vera. Não olha. Então, eles ficam ali. Através do carinho desses seres convivendo conosco neste planeta, Deus colocou eles conosco. São eles que emanam constantemente através de gestos, de olhares de profundo amor e carinho por nós, aliviando nossa jornada em qualquer plano da nossa existência. Findamos, né, essa jornada ao longo dos séculos aí, ao longo dos anos, lá desde 2,5 milhões de anos atrás, a gente viu um pouquinho da domesticação que foi desses animais e onde nós chegamos. Aqui hoje, uma casa espírita maravilhosa como o Seara de Jesus, fazendo uma atividade dessa,
recebendo esses animaizinhos, seus tutores que precisam também receber espiritualidade, receber para passar para eles, e eles são muito receptivos para isso, muitos. Então, nós vamos aqui então agradecendo a essa oportunidade que o Rui e a casa está me dando para falar aqui com vocês, e a oportunidade de a gente estar aqui nessa manhã maravilhosa de sábado, tá? Agora, a respeito da quantidade de pessoas, não importa. Quantos irmãos desencarnados estão aqui com seus animaizinhos lá no plano espiritual que estão ouvindo essa palestra? Quantos? Lotado, lotado. Estamos com muita gente e que recebeu essa informação e que vai usufruir de tudo isso para a sua jornada também no plano espiritual. Que a gente possa orar e vibrar pelas pessoas que estão lutando por essa causa, como essa veterinária. Sim, vamos orar e vibrar por essas pessoas que estão aí batalhando por essa causa, fazendo com que cada vez mais esses animaizinhos tenham respeito, amor e carinho em nossas vidas. Roberto, sim, nós fazemos, após a palestra, um passe coletivo. Então nós vamos pedir que você faça uma oração e os médicos que estão presentes se posicionem para que a gente possa transmitir as boas energias. Bom, eu vou fazer. Eu vou fazer a prece de Bezerra de Menezes, tá? Pode fazer? Prece de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que se tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu amor infinito. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Abnegados espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Bom dia, irmãos.